Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Bom, gente, o vídeo, como você verá, é referente a um fragmento de Papias, que Papias vai falar acerca que Marcos foi intérprete de Pedro. E se acredita que esse Marcos foi intérprete de Pedro, é justamente aquele que escreveu o segundo evangelho. Porém, assim como foi de Mateus, ele escreve sobre os ditos, sobre os oráculos, daquilo que Jesus falou, mas não todo o conteúdo. Mas será que o segundo evangelho que está na Bíblia hoje, se for respeitar a veracidade da carta de Papias, é de Marcos mesmo? Será? Vamos a essa aula? Lembrando que Papias ele é endossado por dois pais das igrejas, que é Eusébio e Irineu. Tá? São esses dois pais que vão enfatizar esse trabalho de Papias, esses fragmentos aí. Diz assim, ó. E o presbítero disse isso, ou o ancião João. Lembrando que o ancião João não tem nada a ver com João, o apóstolo considerado. Tá? Então, Papias, ele não é uma testemunha ocular dos apóstolos, ele não recebe informação pelos apóstolos, então Papias, ele recebe informações, por assim dizer, daqueles que talvez caminharam com os apóstolos. Aí ele diz assim, ó, Marcos, Papias dizendo no seu fragmento que Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, então ele vai dizer que Marcos, ele era um intérprete de Pedro. Vamos colocar esse Pedro aqui como apóstolo. Vamos colocar dessa forma. Intérprete de Pedro escreveu. Opa! Aí Papias está dizendo que Marcos escreveu com exatidão. Então, Marcos é intérprete de Pedro. Escreveu com exatidão tudo o que ele se lembrou. Vamos lá. Então, lembrou. Então, Pedro tem um contato com esse Marcos. Aí, Pedro tem um diálogo. Marcos começa a escrever. Só que quando se fala do que lembrou, está dizendo que Marcos não escreveu no ato. Então, ele tem, segundo a informação de Papias aqui, tá? Ele não escreveu no ato. Levou-se um tempo aí que Marcos foi escrever aquilo que ele se lembrou. Se lembrou, não foi, no entanto, em ordem exata que ele relatou as palavras ou ações de Cristo. Pois, aí vai dizer que Marcos não ouviu, pois ele nem ouviu o Senhor, nem o acompanhou. Então, Marcos não foi testemunho ocular da pessoa de Jesus. Não ouviu sobre o Senhor e também não acompanhou. Não ouviu o Senhor e não acompanhou. Mas, depois, como eu disse, agora Papias dizendo, ele acompanhou Pedro. Então, Marcos acompanha Pedro, o qual passou as instruções para as necessidades, no caso dos ouvintes, mas com a intenção de dar uma narrativa regular das palavras do Senhor. Pelo que Marcos, Papias dizendo, não cometeu nenhum erro. Vai dizer que Marcos, ao escrever o seu relato, não cometeu erros. Isso dizendo Papias. É o que nós vamos discutir tudo isso aqui para nós. Não cometeu erros ao escrever daquilo que ele lembrava. É interessante isso? É interessante. Primeira pergunta que se faz é o seguinte. Primeira pergunta é: quem era? Quem era esse Marcos? Algumas pessoas vão dizer que esse Marcos era discípulo
é o Marcos que escreveu o Evangelho. Alguns vão dizer que esse Marcos é aquele que estava lá no Getsemane, ele que ouviu a oração de Jesus. Só tem um problema. Papias já está dizendo que esse Marcos, ele não ouviu Jesus. E também não esteve com ele. Já cai uma teoria por terra. Então, segundo o fragmento de Papias, esse Marcos, o qual está escrevendo, o qual ele se torna intérprete de Pedro. Aí tem um probleminha. Se eu for respeitar a forma que está no fragmento, intérprete está dizendo o quê? Que ele escuta algo de Pedro e ele traz a sua própria interpretação. Ou seja, ele não está fazendo um relato do que ele ouviu. Ele está interpretando. Possa-se dizer, vamos dizer o seguinte, então talvez Marcos interpretou para o latim aquilo qual Pedro falou no seu idioma franco, que era o aramaico. Possivelmente, se tratando de interpretação, aí não seria interpretação. Aí o vocábulo correto seria tradução. Só que o fragmento que está registrado é interpretação, não é tradução. Então, essa teoria também já cai por terra. É uma teoria que alguns quiseram alegar. Já começa aqui a fazer algumas perguntas. Não existe. O que Marcos escreveu dos ditos de Pedro é o segundo evangelho canonizado? Opa, uma boa pergunta. Então, isso que Marcos escreveu, o comentário de Pedro, é o segundo evangelho? Quem prova isso? Essa é a questão. Então, apesar porque Marcos, ele escreveu aquele que ouviu de Pedro, esse é o segundo evangelho. Com base no quê? Com o que é isso? No quê? Tá, o que ele escreveu é tudo que está hoje, que se diz canonizado, evangelho de Marcos? Primeiro probleminha, tá? O que Marcos escreveu dos ditos de Pedro é o segundo evangelho canonizado? Não tem como afirmar. O segundo evangelho, como os outros três, são anônimos. Nem mesmo alude à autoria. O evangelho de Marcos vai aludir, que está canonizado na Bíblia. Ele vai falar que realmente ele é o Marcos? Ele que está escrevendo é Marcos? Tá? Essa é a questão. O nome Marcos era um nome romano muito comum daquela época. Marcos é identificado como intérprete de Pedro. E qual é o vocábulo grego que está nesse fragmento de Papias? É o vocábulo hermeneutes. Hermeneutes, ou de onde vem a palavra hermenêutica. Hermeneutes, que escreveu o que o Senhor disse e fez com base em suas anotações da pregação de Pedro, que Pedro adaptou. Lembrando que a citação de Papias não veio diretamente de Pedro ou Marcos, mas de um ancião. Então, o Papias, ele pega essa informação de Pedro, do apóstolo Pedro? Não. Papias está pegando uma informação que vem de alguém que não se afirma que andou com o apóstolo Pedro. Pode ser esse ancião João, uma segunda categoria? Pode. Exemplo, vamos supor que nós temos o apóstolo Pedro, aí nós temos mais alguém aqui, aí esse alguém ouve de Pedro, que esse alguém passa, estou colocando essa probabilidade, passa para o tal do ancião João, que esse ancião João passa a informação para Papias. Olha o percurso que eu tenho. Ou seja, saiu daqui. Será que saiu daqui, esse aqui preservou a fonte original? Esse aqui? Será que esse aqui, vamos colocar que esse aqui é o segundo, será que esse ancião João respeitou tudo que Pedro falou? Aí até chegar até Papias. Até que ponto eu dou 100% de confiabilidade naquilo que Papias está dizendo, que Papias não foi diretamente aqui. Mesmo, vou colocar aqui mesmo, que Papias ouviu diretamente de Pedro. Isto. Se Papias, uma suposição estou colocando, tá? Que essa não é a verdade. Uma suposição. Vamos colocar que Papias, então, ouviu diretamente de Pedro. Caso Papias tivesse ouvido diretamente de Pedro, precisaria dizer que Marcos ouviu de Pedro? Não. Bastasse Papias dizer que ouviu de Marcos. De Marcos. Entra-se um outro problema agora, então, senhores. Esse alguém que traz a informação para Papias,
Porque esse alguém, então, não teve um contato direto com Marcos. Porque ele tem que falar de Pedro que passou instruções para Marcos. Estão entendendo o raciocínio? A complexibilidade que existe para que alguém afirme alguma coisa? Porque é um negócio muito vago. É muito vago. Esse ancião, ele diz isso, no fragmento de Papias, que Marcos foi intérprete de Pedro. Continua o raciocínio. Marcos é identificado como intérprete de Pedro, que escreveu o que o Senhor disse e fez com base em suas anotações da pregação de Pedro, que Pedro adaptou. Lembrando que a citação de Papias não vem diretamente de Pedro, Marcos, mas do presbítero João. Há um problema. Por qual razão Pedro não escreveu esses relatos? Opa. Vamos entrar aqui agora, senhores? Vamos lá. Papias está dizendo que Marcos escreveu o conteúdo que Pedro falou para ele. Aí as pessoas colocam que isso é o segundo evangelho da Bíblia. Aí vem uma outra pergunta. Espera aí. Se houve a necessidade de Marcos escrever o que ouviu de Pedro, então por que Pedro não escreveu? Por que o apóstolo Pedro não escreveu? Não é que não escreveu, é que não foi canonizado, né? Existe o evangelho de Pedro? Existe. Cadê? Cadê o cano? Cadê fazendo parte do cano? Estão entendendo agora onde eu estou entrando? Então não adianta eu querer pegar e dizer que esse evangelho de Marcos é esse Marcos que Papias se refere, não. Então vamos colocar o evangelho de Pedro também. Porque, na verdade, vamos dizer então que esse evangelho não é de Marcos. Esse evangelho é de quem? Vamos lá, senhores, me respondam agora. Esse evangelho que está na Bíblia, então, não é de Marcos, é de quem? Pedro. É de Pedro, não é de Marcos. Porque Marcos está relatando aquilo que Pedro está dizendo. Logo, a fonte original não é de Marcos. A fonte original é de Pedro. É Pedro quem está passando informação para Marcos. Logo, então, se eu for aceitar o que o radicalismo quer colocar, a ortodoxia, que esse segundo evangelho é de Marcos, então não é de Marcos, é de Pedro. Ou será que o evangelho de Pedro seja autêntico, o qual foi considerado apócrifo? Seria o evangelho de Marcos o de Pedro? Ao que parece, seria muito confuso expressar todos os seus defeitos. A citação de Papias informa que Marcos não foi testemunha ocular de Jesus. Segundo a Bíblia. 12 apóstolos. 12. Jesus escolheu 12. Por isso que eu falo que tem coisas que as pessoas têm que parar um pouquinho de ser preconceituosas e ser religiosas extremistas. Nós estamos falando de Marcos, segundo Papias, o único primeiro pai da igreja, dentro do primeiro século, que diz que alguém escreveu alguma coisa. Beleza. Só Papias diz que ele não escreveu em ordem. Agora vamos imaginar, agora eu vou esquecer Marcos, agora eu vou colocar os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Jesus escolhe 12 apóstolos. Um desses apóstolos é Pedro. Vou respeitar que tudo que está escrito no fragmento de Papias seja verdade. Tá? Seja verdade. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Jesus escolhe 12 apóstolos. Dentre esses 12 nós temos Pedro. Pedro conhecia sobre a... Pergunta básica. Pedro conhecia sobre a infância de Jesus? Supõe-se que sim, né? Os apóstolos conheciam sobre a infância de Jesus? Acredito que não. Suponho que sim. Não? Espera aí. Como que você consegue andar com uma pessoa, viver com ela e não conhecendo a sua trajetória do início? Quando você conhece alguém na sua vida, agora vamos colocar na prática aqui. O que é comum? O que é comum? Perguntar sobre a vida da pessoa, né? Justo, senhores. Não tem como dizer que Jesus escolhe 12 apóstolos, os apóstolos não sabiam sobre a infância de Jesus. Não existe isso, senhores. Sabe por que isso não existe? Vamos lá? Como existe o conhecimento? O pessoal fala como foi o nascimento de Jesus. Jesus nasceu aonde, senhores? Belém. Belém?
Isso quando está escrito, isso é conhecimento ou não é? Sim. Tem detalhes do nascimento de Jesus? Da manjedoura? A manjedoura é um detalhe? Vários. Opa, então tinha um conhecimento ou não? Tinha. Tinha, gente. Está aí na Bíblia. É isso que eu estou falando. Tinha. Só tem um problema. E cadê o restante da infância dele? Descrita. Onde está? Está nos apócrifos. Apócrifo. Não, não é apócrifo. Está errado? Está errado? E se eu falar para você o que está canonizado não é o cano, é um apócrifo? E o que é apócrifo é cano? A canonização é humana, senhores. Não é divina, não. Eu coloco e tiro aquilo que eu quero. Aí está a questão. Tá? Por isso estou falando. Aí vai colocar que Jesus depois aparece aos 12 anos, interrogando os doutores. Opa! Parabéns! Então, se tinha o conhecimento da infância de Jesus, se tinha o conhecimento da mãe de Jesus, se tinha o conhecimento do pai de Jesus, mas onde está na história bíblica? Ah, não está canonizado. Aí eu vou dizer que é espúria e apócrifo aquilo que diz sobre a sua infância? Quando que o mesmo conteúdo canônico e não canônico surge no mesmo período, senhores? Olha, o norte agora que se dá. Porque a melhor coisa que existe para dar validade ao sucesso de alguém é conhecer a sua trajetória. É conhecer a sua labuta. É conhecer as suas deficiências. Ah, o camarada está no auge, tá, mas qual foi o processo que ele passou para estar no auge? Agora, cadê? Não existe, né, senhores? Continuo. Então, Marcos escutou de Pedro. Mas será que Marcos não escutou sobre a infância de Jesus? Logo que sim. Se era companheiro, né? Se Pedro estava ao lado de Jesus. Mas não está canonizado. Marcos é citado em 1 de Pedro 5,13, Atos 12,12, 13,13, 15,37 e no Corpus Paulino. Ele era João Marcos, já vai mudando, um associado dos dois gigantes da igreja primitiva, Pedro e Paulo, e um membro da comunidade primitiva em Jerusalém, que se reuniu no cenáculo da casa de sua mãe, Atos 12,12. Aí vem esse Marcos, onde Jesus pôde ter celebrado a última ceia. Marcos, capítulo 14, versículo 14 ao 15, Atos 1,13. Ah, professor, então, talvez então Jesus celebrou a ceia, foi na casa de Marcos que escreveu o evangelho? Não! Por que não, professor? Porque não foi testemunho ocular. Já diz Papias, ele não ouviu, não andou com Jesus. Tá? Essa conexão levou à pura especulação de que Marcos era um menino carregando o pote de água lá de Marcos, capítulo 14, versículo 13. Especularam isso. Ah, digo mais. E até mesmo um menino fugindo nu do jardim à noite, lá em Marcos 14, 51, 52. Em segundo lugar, e mais recentemente, vários estudiosos distinguiram entre Marcos e João Marcos do Novo Testamento. Aí eu ouvi, por boca de um teólogo, conhecido, viu? E arqueólogo também. Rodrigo Silva visto também. Eu não vou dizer o nome, bem conhecido nas redes sociais. E tem esse vídeo dele aí, que ele afirma categoricamente que quem escreveu o segundo evangelho foi Marcos, e esse Marcos era esse que saiu nu lá do jardim do Getsemane. Só tem um problema para esse teólogo e arqueólogo. Acho que ele esqueceu de estudar o fragmento de Papias. Faltou isso. O que a pessoa fala? Ah, ele era testemunho ocular. Papias já está dizendo que não. O único fundamento, preste atenção no que o professor vai falar aqui. O único fundamento dentro do primeiro século de alguém que vai tratar a respeito de um homem chamado Marcos, que esse foi contemporâneo de Pedro, que escreveu alguma coisa, só o fragmento de Papias. E o fragmento de Papias está dizendo que esse Marcos, que foi intérprete de Pedro, não foi testemunho ocular de Jesus. Logo, então, esse Marcos estava nu, que esse teólogo queria atribuir, lá no jardim. Esquece isso. Uma obra chamada de A Pregação de Pedro. Uma obra, chamada
Pregação de Pedro. Uma obra chamada Pregação de Pedro é citada por escritores do segundo século, que é onde Papiro está escrevendo, como de autoridade igual às escrituras canônicas, o que está canonizado hoje, e é considerada por alguns críticos como tendo estado nas mãos de Papias. Olha só o que outros pais às vezes falarão. Então, eles têm Evangelho de Pedro, Pregação de Pedro, livro apocalíptico de Pedro, Evangelho de Paulo, que já vimos, mas ninguém está nem aí. Não é apócrifo, é pseudepígrafo. Quem falou isso? Quem provou? Não, ninguém provou. Chama-se escolha. Olha, professor, mas esse Evangelho apócrifo fala que Jesus matou uma criança. Aí é mentira. E qual o problema? Mas eu tenho Jesus como um santo. Mas tem o Evangelho? Tem Evangelho. De apóstolo, não foi canonizado, mas fala sobre essa história. Mas esse Evangelho do segundo século e os Evangelhos canonizados, qual século que é? Esse nós estamos vendo na patrística, do primeiro século que não é. A mesma datação dos demais foi considerada apócrifos e pseudepígrafos, tá? A verdade nua e crua. Continue, senhores. Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!